com cidades modernas bem diferentes dos templos e santuários que preservam tradições, dando um contraste entre o novo e o antigo. Situado no Círculo de Fogo do Pacífico, sendo rodeado por vulcões e dono de um dos mais belos eventos floridos do mundo. Olá, eu sou Maicon e vocês estão no canal Mundo Incrível. Sejam bem-vindos ao Japão. Mas antes, dê aquela força, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe e ajude o canal Mundo Incrível a sempre trazer mais conteúdos para você. Com tantas atrações e diversidade cultural, escolher quais cidades do Japão conhecer nem sempre é tarefa fácil. Seus costumes, peculiaridades e tradições tornam o país um dos destinos mais interessantes e surpreendentes do planeta. Não é novidade que o país tem um dos idiomas mais diferentes do mundo. Por isso, para ter uma viagem ainda mais incrível, uma dica é aprender algumas expressões em japonês para facilitar a comunicação por lá. Outro ponto muito importante é entender um pouco dos costumes do país, para que você não seja mal visto e também demonstre respeito com suas tradições e costumes. O Japão é um país que dá para conhecer o ano inteiro, mas a melhor época é aquela que combina com seu perfil de viajante. Os meses entre setembro e dezembro no outono é a melhor temporada, já que as temperaturas estão mais agradáveis. As paisagens do Japão são incríveis e se misturam entre prédios modernos, templos e santuários que preservam as tradições e o jeito de viver dos seus antepassados. A lista de cidades importantes para o país são as mais diversas. No entanto, algumas delas se destacam nos mais diferentes quesitos. Entre as cidades mais notáveis está Tóquio, uma metrópole ultramoderna e centro financeiro crucial para as atividades econômicas do país. Yokohama, com mais de 3 milhões de habitantes, é considerada a maior cidade independente do Japão, sendo também fundamental para toda a nação. Osaka é uma das principais cidades do Japão, estando em nono com o maior PIB do mundo e com um dos centros econômicos mais desenvolvidos da Ásia. As cidades do Japão contam com paisagens naturais de tirar o fôlego, edifícios e templos milenares, além de muitas opções de lazer e entretenimento. Escolher os melhores lugares do país dependerá do estilo de viagem que cada um quer ter por lá. Por exemplo, se quer conhecer destinos mais modernos e agitados, Tóquio e Osaka são ótimas opções. Mas se quer visitar vilarejos e cidades pequenas que preservam construções e costumes antigos, escolha Kobe e Saitama. Independente de qual cidade escolher, saiba que a sua viagem ao Japão será maravilhosa. Você pode se surpreender, mas os templos não são originários da cultura japonesa. Os templos representam o budismo, que teve sua origem na Índia e na China. Os templos foram construídos para consagrar Buda ou outras imagens do budismo. Portanto, eles possuem algumas estátuas como a encarnação desta divindade para serem adoradas no prédio. Na verdade, o budismo original dos outros países não possui protocolos especiais para serem seguidos, apenas fornece uma maneira de pensar. Já o budismo japonês tem alguns. Ainda a esse respeito, o budismo original é uma espécie de filosofia, enquanto o budismo japonês é uma religião. Os templos no Japão representam o budismo japonês, que por sua vez representa a perspectiva deles. Já os santuários são originalmente surgidos no Japão e estão relacionados ao Shintoísmo, a religião japonesa onde Deus não é apenas um e onde eles são onipresentes, especialmente na natureza. Nesta religião, cada local tem seu próprio Deus e as pessoas são proibidas de entrar em um lugar ou área que pertence a um Deus. Tais áreas tornaram-se isoladas e mais tarde os japoneses construíram um edifício. Esta construção é um santuário. Os santuários representam a história original do Japão e sua religião, além de ser uma forma de viver com os deuses sem perturbá-los. Um exemplo disso são os portões dos santuários chamados de Torii, que foram construídos para dividirem o espaço vital dos seres humanos e daqueles seres divinos. Ao se atravessar o portão de um santuário, estará entrando no espaço onde os deuses estão vivendo. Outra diferença entre templos e santuários está na aparência. A arquitetura do templo tende a refletir o pensamento budista. Isto significa que os templos normalmente são simples, sóbrios, modestos e reservados. Geralmente, o templo abriga um pagode, estrutura semelhante a uma torre de vários níveis. Já os santuários tendem a ter projetos coloridos, gloriosos e imponentes.
Ao chegar da primavera, os japoneses esperam ansiosamente pelos tons de rosa que inundarão o país por um curto, mas intenso período de tempo. Uma vez ao ano, e por não mais que 2 semanas, as sakuras, flores das cerejeiras em japonês, desabrocham e coloram o Japão em um espetáculo que fascina locais e turistas. Muito mais do que apreciar a beleza das árvores florescendo, o fenômeno é um costume milenar da cultura japonesa e tem diversos significados. As flores representam novos começos, amizade, soldados perdidos em batalha e principalmente uma metáfora da efemeridade da vida e a necessidade de aproveitá-la ao máximo. O Hanami Matsuri, que significa Festival de Contemplação das Flores, é um dos mais belos festivais do Japão e ocorre por todo o país durante toda a primavera. Comumente, a época de apreciação, principalmente a flor de cerejeira, ocorre entre os meses de março e maio, embora outras regiões o festejem em janeiro, fevereiro e junho, devido à época de florada das árvores que varia de acordo com cada região. Na primavera japonesa, diversas espécies de cerejeiras florescem em todo o país, onde são apreciadas tanto por japoneses como por estrangeiros. Inclusive, essa estação é a que mais atrai o turismo ao Japão, onde visitantes do mundo inteiro estão em todas as regiões japonesas exclusivamente para contemplar essa flor efêmera, cuja floração acontece uma única vez a cada ano. Apesar de outras árvores florescerem na estação primaveril, como as lindas flores da árvore de ameixeira, ume, o foco principal é a cerejeira, a árvore símbolo da primavera japonesa. Várias atividades são realizadas em torno dessa árvore durante a primavera, como festivais com músicas e danças, mas a principal atividade é com certeza o tradicional piquenique sob as árvores repletas dessas belas flores. A vida de uma flor de cerejeira é breve, com duração de 5 a 7 dias no máximo. Dizem que a origem do Hanami remonta a mais de 1000 anos, quando os nobres aproveitavam a época para apreciar e escrever poemas sobre a flor de cerejeira. Com o passar do tempo, no entanto, a tradição criou outros hábitos e começou a ser praticada por todas as famílias japonesas durante o equinócio da primavera no Japão. A prática do Hanami então tornou-se quase que um rito para todos os japoneses na época atual. Mediante a isso, é comum ocorrer superlotação em jardins, parques, templos e tantos outros locais onde essas belas flores florescem. Muitos têm dificuldade em encontrar lugares para realizar o tradicional piquenique do Hanami. O Japão faz parte do Círculo de Fogo do Pacífico, a região responsável por cerca de 50% dos vulcões existentes em todo o planeta. São mais de 200 vulcões no território japonês, sendo mais de 100 deles ativos. Embora o número possa variar de um ano para o outro, o Japão é o 5º país com mais vulcões no mundo. E o mais conhecido vulcão em território japonês é o Monte Fuji. É o pico mais alto do Japão e um dos símbolos mais emblemáticos do país. Ao longo dos séculos, os japoneses criaram um vínculo espiritual com a montanha. O inverno no Japão e na Ásia começa em 21 de dezembro e vai até 13 de março. Logo, é a estação da virada do ano e possui temperaturas que variam muito. Quando começa cada uma das estações do ano no Japão, é fácil de perceber, pois elas são bem demarcadas. O mês mais frio costuma ser em janeiro, já em fevereiro o inverno começa a perder a força e o clima do Japão começa a esquentar. A principal festa do ano nessa época é o Oshogatsu, que são as confraternizações de final de ano e nas quais acontecem muitos rituais. Vale ressaltar que no Japão também neva, mas em Tóquio é mais difícil ter neve. Uma dica para todos os turistas que pensam em ir no Japão no inverno é que é proibido subir o Monte Fuji nesta época do ano, já que não é possível garantir a segurança das pessoas e nem mesmo suportar o frio. A região dos 5 lagos ao redor do Monte Fuji é chamada de Fujigoku e atrai muitos turistas que querem apreciar a beleza da montanha mais alta do Japão. A partir dos 5 lagos, podemos obter vistas deslumbrantes com bons ângulos para fotografias. Além disso, nesses locais podemos sentir a sintonia da natureza muito bem preservada. Além dos cenários únicos que só se pode obter a partir dessas áreas, o Fujigoku também oferece uma série de atividades ao ar livre para quem ama estar em contato com a natureza, como caminhadas, pesca e passeios de barco, sem contar muitas outras atrações como parques, museus, ossens que são águas termais, áreas para esportes marinhos, equitação e muito mais. Os 5 lagos situados ao norte do Monte Fuji são Yamanakaku, Kawaguchiko, Saiko, Chorito e Mototsuko.
Os lagos estão cerca de 1000 metros acima do nível do mar, e acredita-se que a formação deles se deu após uma grande erupção muito tempo atrás, quando as lavas vulcânicas do Monte Fuji obstruíram um rio e um grande lago, dando origem ao Fujigoku. Se você chegou até aqui, se gostou do conteúdo, se inscreva no canal, deixe o like, compartilhe e ative o sino de notificação para não perder nenhum vídeo novo do canal Mundo Incrível.